Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a professora Lara Castelo Branco e essa é a nossa aula que a gente vai ver aqui alguns conceitos fundamentais: discriminação, preconceito e racismo. Não é uma aula diretamente sobre um deles. Por exemplo, racismo tem uma lei própria, né? Mas não é um estudo da lei de racismo, porque aí tem uma perspectiva muito mais penalista até. A professora aqui de direito penal fica se segurando para não levar para esse lado. Mas a gente está dentro do guarda-chuva direitos humanos, né? Proteção de vulneráveis, de minorias. E aí eu vou colocar o material para a gente enfrentar, mas considerando desde já que essa é a nossa perspectiva, né? Esse enfrentamento considerando direitos humanos. Então, vou lançar o material, vem comigo. Então, é isso que a gente vai estudar. De cara, olhando assim, né? Se eu tivesse que diferenciar preconceito, uma ideia prévia, né, concebida negativamente. Você tem um conceito prévio equivocado, ruim de algo. A discriminação viria ali como uma ação ou um comportamento baseado neste preconceito, né? Isso aqui conduz a um comportamento material, digamos assim. E o racismo, aquela forma clássica, horrível, de discriminação específico, que considera a raça, né, como um fato aí de inferioridade ou superioridade, levando a algumas práticas, sim, materiais, como a segregação, né, a exclusão. Isso de uma maneira muito superficial, né, eu digo isso só para a gente, de cara, assim, tentar entender ali se elas estão no formato de sinonímia ou se elas, sim, representam coisas diferentes. E, sim, representam coisas diferentes. Seguinte, para a gente estudar, né, esses 3 vocábulos, digamos assim, né, essa temática discriminatória, eu trago alguns documentos importantes. Então, no seu material aí, você vai ver que tem documentos importantes e algumas legislações, né? E aí, aqui eu trago o decreto. Eu começo por esse. A gente vai enfrentar, eu trago dentro do universo da OEA, dentro do universo da ONU e um diálogozinho interno aqui com o Brasil. Quando a gente fala do racismo, a gente precisa, sim, né, dar aquela visitação na lei do racismo, assim como no Código Penal, porque houve uma atualização. Então, se existe mudanças legislativas, né, isso cai em prova. Então, em consideração a isso, a gente vai ver aqui. Então, é o seguinte, primeiro, o decreto 10.932 de 2022, não é antigo, né, promulga a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, firmada pela República Federativa do Brasil, na Guatemala, em 2013. E aí eu trago só um pincelamento aqui de algumas partes que são os conceitos. A gente não está estudando, de novo, né, uma legislação específica. A gente não vai estudar a lei do racismo, a gente não vai estudar o decreto XYZ. A gente vai enfrentar esses vocábulos na legislação. Então, para os efeitos dessa convenção, ela traz, a professora está no meio, ela traz conceitos. Porque isso aqui eu não inventei, eu não coloquei para vocês da forma mais prática possível. Isso aqui está exatamente com as palavras da lei. E é muito interessante a gente ver. Professora, é convenção, beleza. É decreto, beleza. Porque a professora fala lei como sinônimo de tudo, né? Mas eu vou usar a convenção. Esses recortes estão exatamente como são lá na convenção. A diferença é que aqui em cima tem artigo tal, né? E como a gente está falando aqui de convenção, né? E não daquela legislação nacional, que a gente está muito acostumado a ver aqui, né? Artigo 2º, artigo 15. Convenção vem numa disposição, né, de formato diferente. E aí, ó, 1.1. 1.1 nessa convenção é esse parágrafo aqui, certo? Porque aí, ó, os outros vão se referir a ele. E é importante a gente saber. 1.1 é a discriminação racial. Mas a gente vai ver, e mais pra frente tem também o preconceito. Mas vamos lá, olha só o que nos diz essa convenção. Discriminação racial é qualquer distinção. E aí, ó, antes que você chore. Mas eu não quero ler slide. Esta professora detesta parar aqui, sair do meio e ficar lendo. Eu faço isso raramente ou nunca. Mas
Às vezes é necessário. E eu não vou deixar de fazer, porque tem a sua prova em vista, e eu quero que você acerte a questão. Se a gente está estudando conceito, eu tenho que te dar conceito. E o conceito não é meu, o conceito é da convenção. Então, por isso que a gente vai enfrentar. Sim, nós vamos ler, e não é slide, a gente está lendo convenção, certo? Eu estou lendo com você para a gente conseguir ver diferenças, para conseguir digerir melhor. Aqui tem um apelo auditivo também, né? Quando a gente estuda sozinho, só tem o apelo visual. E aqui a gente consegue sedimentar de uma forma mais múltipla, tá? Mas calma, segura o choro. Eu sei que é chato, eu também detesto, como aluna, né? Na minha condição de aluna, eu também não gosto de excesso de leitura. Mas é necessário e a gente vai fazer isso junto para ser menos chato. Então, vem comigo e vamos lá. Discriminação racial. É qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência. Veja como aqui houve o cuidado de pensar em todas as situações. Ou preferência. Porque é só dizer, não, eu não estou excluindo a pessoa preta desse elevador. É bem apartheid, né? Eu não estou excluindo desse elevador. Eu só tenho preferência que as pessoas que entrem aqui sejam brancas. É só isso, né? Então, tudo isso aqui é para abarcar as situações de exclusão. A real é essa. De segregação, né? Para não usar a palavra que já tem aqui. Então, essas 4 aqui estão lutando contra a segregação. Em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagradas nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-partes, aos Estados-partes. A discriminação racial pode basear-se em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica. A professora já falou até aqui com vocês sobre outro documento, especificamente a Convenção de Belém do Pará. E aí lá, eu falei que existe uma certa polêmica sobre a expressão raça, né? De que, no fim das contas, a gente faz parte da raça humana. Eu tenho gatos, aí raça felina. Existe essa ideologia. Aqui, como a gente está sempre pensando nas suas questões de prova, eu vou falar com vocês dentro desse dialeto, certo? O dialeto prova usa raça. Então, por isso, eu preciso usar também e você também. Ainda que, em alguma medida, a gente possa ter as nossas reservas, mas na nossa vida social, certo? Dentro aqui do nosso acerto de prova, de questão, a gente precisa utilizar esse vocábulo, tá? Então, essa discriminação racial, né? A luta aqui contra essas segregações, sobre essas 4 palavrinhas que a gente usou aqui, elas estão querendo igualdade de oportunidades, direitos, né, garantias e tal, mas ela está se baseando em quê? Em raça, em cor, em ascendência ou origem nacional. E aí lembrar que não só pessoas pretas passam por isso, mas, por exemplo, pessoas orientais também. As mulheres orientais, elas são muito compreendidas numa visão sexualizada, né? Assim como as mulheres africanas também. Então, origem nacional importa, né? Ou étnica. Discriminação racial indireta. É só pensar que é essa disfarçadamente. Ali num tom de subterfúgio. Assim como eu falei que dá preferência, né? É uma curva. Mesma coisa. A gente importa essa ideia para cá. Ó. É aquela que ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada. Esse artigo aqui, né? 1.1 também falou, público ou privada. Quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente neutro, ele não é neutro. Ele está ali tentando enganar. Tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico, com base nas razões estabelecidas no artigo 1.1. Né? Anular, restringir, certo? Acarretar desvantagens com base nessas razões. Ou as coloca em desvantagem, a menos que esse dispositivo, prática ou critério tenha um objetivo ou justificativa razoável e legítima à luz dos direitos internacionais, internacional dos direitos humanos. Veja, por vezes pode ser sim que haja a necessidade. Um exemplo claro, eu tenho uma grande amiga que está entrando aí está empreendendo no setor das maquiagens e tal, e ela queria fazer algo direcionado para os tons da pele negra. Por quê? Por exemplo, eu não tenho, quando eu uso maquiagem, o meu não é o 00, que é o mais claro.
é o 03, mais ou menos. Em que pese você olha assim, você vê uma pele branca. Mas a minha não é a 00. E existe toda uma cartela de cores para os tons brancos. Vai até o 07, se eu não me engano. O branco bem branco e o vai escurecendo, né? E para pele preta, normalmente, quando tem, é uma... Hoje tá até melhor, eu falo com você aqui em 2024. Hoje já tá melhor, mas um pouco antes, tinha no máximo 3 tons. E aí vem essa ideia, essa minha amiga veio com essa ideia da maquiagem com vários tons para a pele escura. Do menos escura até a mais escura, até a pele retinta. Então, do mesmo jeito que eu vou lá na farmácia, numa loja de cosméticos que tem uma grande variedade de maquiagens para a minha pele, de tons, é mais rosado, é mais amarelado, cobre a olheira, cobre não sei o quê, a pele escura também precisa desses manejos, né? Dessa, como é que eu digo? Né? Nós mulheres usamos, ou homens também, enfim, a gente usa disfarces, pronto, né? Então, é preciso, a boca também fica mais escura. A minha boca é mais escura do que o meu tom de pele. A pele escura também é assim, a boca também vai ser mais escura. Então, aquele tom de batom tem que pensar naquela cobertura que vai precisar fazer. Então, para aquilo ali, a minha amiga, vamos supor, ela vai precisar de um modelo, né? Seja um homem, seja uma mulher, da pele escura. Não tem sentido colocar numa pele mais clara, seja de quem for, né? Tem que ser no tom correspondente. Então, se vai ser um tom correspondente, vamos dizer de 0 a 20, 20 sendo a mais escura, eu preciso de alguém com aquela pele no tom 18 para provar 18, 19 para o 19. Ou então, vamos mudar, eu estou fazendo um documentário sobre a guerra e aí eu preciso de pessoas do Japão, né? Pessoas da China, para representar aquela situação ali. E aí eu conheço atores, né, que tem aquele visual, aquelas características físicas que remetem a gente às pessoas orientais, para poder fazer parte daquele documentário, para ficar crível, né? Aquela representação, desculpa, aquela representação artística. Então faz sentido também eu precisar. Então veja, existe uma razão de ser, e uma razão de ser nobre, né? A acessibilidade a essas maquiagens, né, essa parte de cosmética, e ao documentário, que eu estou muitas vezes ali privilegiando aquela história, estou ressaltando aquela versão legal e tal, e eu preciso daqueles atores. Então, não existe nada ilegítimo aqui. Isso é razoável e legítimo. Mas, se eu digo, preciso de alguém para trabalhar na minha casa, vamos supor, tenho filhos gêmeos. Tenho não, estou inventando. Tenho filhos gêmeos e eu preciso que a minha babá ou o meu babá tem as características XYZ, XPTO. E aí eu invento, porque na verdade eu tô cheia do preconceito com quem não é daquela característica. O que é mais fácil da gente ver sempre, né? É a pessoa preta ser desconsiderada, né? Ser diminuída, inferiorizada. Então, é isso que não pode. Isso é absolutamente ilegítimo. Ilegal? Inconstitucional? Tá, professora, eu entendi. Discriminação múltipla ou agravada é qualquer preferência, distinção, exclusão ou restrição, veja, né, que se repete aqui. Baseada de modo concomitante, veja que o anterior era algo aparentemente neutro, né? Aqui ele traz essa expressão como diferente, que é o modo concomitante. Em dois ou mais, enquanto esse aqui é aparentemente, esse aqui é o geralzão, esse aqui é o disfarce, o aparentemente neutro sem ser, e esse aqui é o concomitante. Lembra que falou múltipla, né? Então, vai unir aqui mais situações. Em 2 ou mais critérios dispostos no 1.1, que a gente viu agora, há pouco, ou outros reconhecidos em instrumentos internacionais, cujo objetivo ou resultado seja anular ou restringir o reconhecimento, aí repete, gozo ou exercício em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais, consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-partes em qualquer área da vida, de novo, pública ou privada. Então, que muda mesmo essa situaçãozinha específica que cada um deles tem. O racismo, dentro dessa convenção, como é que tá? Porque tem a lei própria, né? E a gente vai ver. Consiste em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas, ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade.
Inclusive o falso conceito de superioridade racial. A gente imediatamente se remete aos arianos, né? A raça ariana. O racismo ocasiona desigualdades raciais e a noção de que as relações discriminatórias entre grupos são moral e cientificamente justificadas. Para quem, né? Toda teoria, doutrina, ideologia e conjunto de ideias racistas descritas neste artigo são cientificamente falsas, moralmente censuráveis, eu adoro essa parte, socialmente injustas e contrárias aos princípios fundamentais do direito internacional e, portanto, perturbam gravemente a paz e a segurança internacional, sendo desta maneira condenada pelos Estados partes. Eu adoro esse formato que a Convenção adota, né? Os nossos artigos de lei são muito burocráticos, né? Usam assim todo um palavreado mais complicado, como se fosse quase um dialeto próprio. São mais concisos. Aí é quase um parágrafo de um artigo, né? Um artigo acadêmico, digo. É um texto que a gente está escrevendo, um desabafo. Pá, é a convenção. É muito bom essa forma de discorrer, né? Muito mais didática, inclusive. Então, esse é um conceito amplo, né, do racismo, constante nesta convenção. Mas a gente vai ver também que tem a própria lei do racismo, que fala, que é a lei 7.716, de 89. Essa aqui, ó, dentro da nossa legislação brasileira. Essa que a gente acabou de enfrentar, ela é internacional. Essa aqui é doméstica. Artigo 1º. Essa lei define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Artigo 1º, serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Professora, por que está grifado religião? Porque é o seguinte, esse artigo 1º está falando, né, o que é essa discriminação e tal, os crimes resultantes dela, e aí está colocando tudo isso aqui porque está falando de todos os crimes. Só que o artigo 2º-A está falando da injúria. E aí ele é específico. Mas vamos fazer o seguinte. A professora tá vendo que o tempo tá chegando em 20 minutos e aí ela fica preocupada. Então, pra gente não correr, né? A voz da professora já é mais ligeira. Eu vou fazer um break aqui e te chamo para a segunda parte, só pra gente fazer essa concluída aqui, tá? Pra gente fazer essa leitura da legislação nacional e porque a gente vai fazer também ainda mais uma conexão internacional. Então, para ficar bem tranquilo, eu te chamo para a segunda parte dessa aula. Vem que eu tô te esperando.